sobre os dons espirituais, que vem diretamente do Espírito Santo. Né? Então, Deus nos concede os dons espirituais através do Espírito Santo. E no último domingo foi a introdução da nossa lição, do nosso novo tema, né? E a lição de hoje, a lição de número 2, nós iremos falar aqui, e peço a participação dos irmãos, sobre a importância dos dons espirituais. Amém? Nós vimos na introdução, no domingo passado, de que não existe um dom melhor do que o outro. Todos os dons, eles se encaixam numa mesma categoria, né? Por que nós estamos falando isso? Nós vamos entrar no assunto, mas porque a igreja de Corinto, ela meio que disputava, né? Falando em outras palavras, quem era mais santo, quem tinha o melhor dom. Então, a gente já viu no último domingo de que não existe maior, melhor, menor, pior dom. Todos os dons se encaixam numa mesma importância, numa mesma categoria, um nível de importância, e nós hoje vamos falar sobre a importância dos dons espirituais na igreja. Nós vamos discutir aqui alguns temas que é muito visto na igreja atual, né? Nas igrejas, quando eu digo a igreja, não aqui, mas universal, a igreja de Cristo. Nós temos muitas igrejas que se encaixam no perfil da igreja de Corinto, e nós temos muitas igrejas que fazem totalmente o oposto por estarem bem ensinada, doutrinada na palavra, do que a igreja de Corinto. Amém? Antes da gente continuar, eu quero fazer a leitura bíblica introdutória, a leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o 11. Então vamos ler aqui, depois o capítulo 13, versículos 1 e 2. 12, de 8 a 11. Que diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos no capítulo 13, versículo 1 e 2. Que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, ou amor, em outras traduções, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade ou o amor, nada seria. Amém? Nossa leitura bíblica em classe, onde a gente vê o apóstolo Paulo, ele relatando aqui os dons espirituais. E no capítulo 13, falando sobre a importância do amor, né? a suprema excelência do amor. E nós vamos entender por que o apóstolo Paulo entra num assunto de amor no meio de um assunto de dons espirituais. Né? Antes de tudo, eu gostaria de perguntar aos irmãos quando a gente fala de dons espirituais, o que os irmãos entendem de dons espirituais? Quando a gente fala dons espirituais, qual a importância dos dons espirituais no ponto de vista dos irmãos? A gente leu aqui no capítulo 12, versículo 8 a 11, pode botar aí novamente de novo, o apóstolo Paulo mencionando os dons espirituais, né? Em
Então, eu gostaria de perguntar aos irmãos, quando os irmãos ouvem falar, precisamos buscar a Deus os dons espirituais, no ponto de vista dos irmãos, qual a importância dos dons espirituais? Estarmos próximos de Deus. Mais alguém? Crescimento da obra, da igreja, da obra, do pessoal. Crescimento da igreja. Mais o quê? Não? Bom, vamos começar então a nossa lição e durante a lição essa pergunta será respondida, né? Para a gente já começar, os dons espirituais, tá? É uma questão, uma grande dúvida que paira no meio de muitas igrejas, paira no coração de muitos irmãos e principalmente, muitos irmãos erroneamente interpretam que quem tem o dom espiritual é mais espiritual, aquela pessoa se torna mais espiritual do que as outras. Ou até mais santa. Mais santa, né? Erroneamente, muitas pessoas, muitos irmãos, né, que já têm uma história dentro da igreja, ainda caem nesse ponto de vista, nesse modo de pensar, de que uma igreja santa, uma igreja avivada, é uma igreja onde é repleta de dons espirituais. Isso é um ponto de vista errado. Nós vamos esclarecer tudo na lição de hoje. Uma igreja, eu pergunto para os irmãos agora, eu já falei que é um ponto de vista errado, mas quero saber dos irmãos. Os irmãos, o que os irmãos pensam quando a gente fala de uma igreja que tem profecia, que tem revelação, que tem cura, que tem todos os irmãos falando em mistério? Os irmãos enxergam essa igreja como sendo mais espiritual do que uma igreja onde nós não temos diversidades de dons e aonde temos uma igreja que não se vê todos os cultos falar em mistério, não se vê todos os cultos cura, o dom de cura, o dom de profecia. Qual dessas igrejas é mais espiritual? Né? Difícil. Por que é difícil? Por que, gente? Por que, meus irmãos? Por que uma igreja repleta de dons espirituais não é sinal de seriedade, não é sinal de uma igreja santa ou de espiritualidade? Não é sinal. Por quê? Por causa do pecado, não. Também. Vamos pegar aqui, dentro da Bíblia, a igreja de Corinto. Amém? Vamos ver lá o que o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios. Olha o que ele fala. De maneira que, isso aqui é quando, vamos lá, vamos contextualizar. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo visita a igreja de Corinto. E lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo conhece todos os irmãos da igreja de Corinto. De um modo geral, conhece a igreja de Corinto. Amém? Depois o apóstolo Paulo dirige essas cartas à igreja de Corinto, porque o apóstolo Paulo recebe informação de que está acontecendo dissensões dentro da igreja de Corinto. A principal que o apóstolo Paulo começa nesse capítulo, entre outras, mas a principal que ele começa nesse capítulo 1, é falando
que muitos dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, está Cristo dividido entre mim, entre Apolo? Aí o apóstolo Paulo ainda fala assim, dou graças, tudo nesse capítulo 1, dou graças a Deus por não ter batizado vocês, além de alguns irmãos que ele cita, e ele ainda fala assim, porque senão vocês diriam que teria sido batizado em meu nome. E eu não fui enviado para batizar, mas para evangelizar. Enfim. Uma coisa interessante é que ele fala, quem é Apolo, quem é Paulo, senão ministros pelos quais vocês creram. Exatamente. Nada mais. Né? Entre outros detalhes. Mas aí ele chega nesse versículo 7. Ele diz assim, depois de conhecer a igreja de Corinto, lá na viagem, na segunda viagem missionária que ele foi à igreja de Corinto, ele viu toda a igreja, os irmãos, tá? E aí ele fala assim, de maneira que nenhum, guarda isso, nenhum dom, tá, vos falta. Ou seja, a igreja de Corinto tinha todos os dons. Todos os dons, tá? Ele diz, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso ponto A, o apóstolo Paulo, ele deixa claro de que nenhum dom faltava à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja mais completa em relação a dom espiritual de que a gente tem na Bíblia. Era a igreja completa em relação a dons espirituais. Tinha tudo na igreja. E daí, o que eu quero chegar, contextualizar os irmãos, é o seguinte, aonde ficava Corinto? Na Grécia. Uma cidade ricamente econômica, uma das principais cidades que o Império Romano usava para poder fazer transações e tudo. Uma cidade que vivia cheia de visitantes, pois era à beira do mar, era um porto, a cidade de Corinto. Cheia de filósofos. Cheia de pessoas, porque nesse capítulo 1, aqui, o apóstolo Paulo ainda fala assim, que os gregos estão à procura de conhecimento. Então imagina uma cidade de que o povo procurava muito o conhecimento, só que um conhecimento filosófico, secular, né? Um conhecimento do ponto de vista do homem. E a cidade de Corinto era muito rica, porém, a cidade de Corinto também havia muita idolatria, havia muita prostituição, havia muito culto a deuses pagãos, entre outros. Dentro da igreja tinha fornicação. Eu nem vou entrar dentro da igreja ainda, mas a cidade de Corinto, tá? A cidade. E aí, Deus concede à igreja de Corinto dons espirituais. Para que esses dons espirituais? A fim de que fosse uma forma de fortalecimento para que pudesse ser combatido os idólatras, as prostituições, as dissensões, tudo com o uso dos dons espirituais. Essa era a igreja de Corinto, uma igreja que estava situada no meio de uma cidade totalmente pecaminosa. O problema é que a igreja de Corinto estava se comportando da mesma forma que os outros lá fora se comportavam. Tá? E aí a gente começa a responder a pergunta: é sinal de seriedade uma igreja cheia de dons espirituais? Não. Quer um exemplo? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto não faltava nenhum dom espiritual, mas dentro da igreja de Corinto tinha imoralidade sexual, enteado, filho, deitando com madrasta, com padrasto, prostituição dentro da igreja,
dissensão, fofoca, calúnia, disputa, tudo dentro da igreja de Corinto. Ué, mas eles não eram repletos de dons espirituais? Mas não sabiam usar os dons espirituais que Deus deu para a igreja de Corinto a fim de combater a idolatria, a prostituição, as dissensões. Porém, vai falar. Então, quando Deus dá o dom, tipo assim, independente do que a pessoa estava, se ela estava em pecado ou não, se ela continuava o dom mesmo assim, então. Se ela buscasse... Na igreja de Corinto? Você diz ou Hoje também, né? Aí entra aquele assunto que a gente estava conversando lá. Antes ela era uma igreja séria, santa. Então, aí, depois falando da igreja de Corinto, a Bíblia não nos registra isso claramente, mas nos permite especular de que antes da igreja de Corinto receber todos os dons espirituais, talvez não houvesse, isso é uma especulação, não existe prova concreta bíblica, não houvesse tanta dissensão dentro da igreja. Porque se ele estava usando, como você está falando, que mesmo assim havia os dons espirituais, havia um fervor na igreja. Aí nós falamos o pecado, e tinha o pecado, mesmo assim as pessoas tinham o dom? Tinha. Então, tipo tinha. Porque uma vez que Deus te dá o dom, Ele não te tira o dom. Tá? Deus te batizou com o Espírito Santo e você recebeu o dom de profecia. O que acontece quando nós paramos de profetizar? Temos o dom de profecia, por exemplo, assim como os demais, e estamos vivendo uma vida de pecado. O Espírito Santo, assim como o pecado, nos incomoda e a gente não se sente, estou falando de hoje, a gente não se sente confiante, ou não se sente, não é confiante a palavra, mas não se sente apto, ou não, esqueci a palavra, não é seguro. Não me convém profetizar se eu estou vivendo uma vida de pecado. O Espírito Santo me mostra isso dentro de mim. Entende? Quando eu venho para a igreja, o Espírito Santo me faz lembrar do meu pecado, de que eu preciso me consertar. Então aquilo arde no meu peito. A menos que sim, se Deus ainda vai te usar como ferramenta, como instrumento naquele culto, naquele dia, independente do seu pecado, do que está te incomodando, Deus vai te dar a profecia, porque você tem o dom de profecia. Entendeu? Mas no seu normal, no seu dia, o Espírito Santo sempre vai te incomodar se você estiver vivendo uma vida de pecado. E aquilo vai te desencorajar a profetizar, porque você vai vir para a igreja e falar: como que eu vou profetizar se eu estou em adultério? Como que eu vou profetizar se eu estou roubando? Como que eu vou profetizar se eu odeio o pastor? O Espírito é sábio. Agora é o que eu estou te falando. Deus tem, naquele dia, naquele culto, algo a mais para falar com a igreja através de um profeta. Você vai ser usado por Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar, e eu tenho certeza que toda a igreja vai receber, independente da sua vida. Mas no seu íntimo, você e o Espírito vai sempre haver isso. O Espírito sempre vai te lembrar. Por que hoje a gente peca, a gente erra, e aquilo automaticamente reflete a nossa memória, o nosso coração? O Espírito que habita em nós. Nós conhecemos a verdade. Mas por que então que as pessoas, vamos supor, você está falando, uma pessoa que está ali, mas que ela é usada pelo Espírito de Deus, né, o dom vem e tal. Aí alguém vira e acusa ela, vamos supor, se ela falar o que Deus tem para falar. Sim. Aí alguém vê assim: mas você... Mas aí é que está. Aí é que está. Aí eu vai julgar a profecia e não o Exatamente. Exatamente. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Tessalonicenses, né, para não julgar o profeta, e sim a profecia.
retendo o que é bom. Entende? Eu tenho uma coisa para dizer. Primeiro, a respeito da igreja de Corinto ou de qualquer igreja que esteja completamente fora dos parâmetros bíblicos, mas os dons se manifestam. Se manifestam certamente porque, apesar de tudo isso, dentro dela ainda tem crentes fiéis. Ainda tem crentes que buscam, crentes que vigiam e que estão lá para servir a Deus. E com respeito à pessoa estar em pecado e ser usado por Deus, eu tenho experiência na minha família. Meu pai tinha o dom de cura, mas ele estava desviado, bebendo cachaça. E um irmão não sabia disso, ele veio de muito longe. Não, irmão Mário, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu creio que se o senhor orar por mim, eu vou ser curado. Aí tremeu, falou assim: Jesus, eu estou desviado, Jesus, eu estou fazendo coisa errada, estou bebendo cachaça, na mente dele. Aí a pessoa: o senhor ora por mim? E aí? Aí o que ele fez? Mandou a pessoa ajoelhar, pôs a mão na cabeça da pessoa, orou, a pessoa foi curada. Quando a pessoa foi embora, ele sentou no chão e começou a chorar. Jesus, me perdoa, porque eu usei o teu nome indignamente. Minha mãe teve que abraçar ele mais. O Espírito Santo, é aquilo que eu falei. De quem vive uma vida errada, mas o Espírito está ali, olha. E ele pediu perdão. Olha a tua vida. Entende? Mas se Deus tem que usar, Deus vai usar. E foi a fé da pessoa. A pessoa disse: eu creio que se o senhor orar, eu vou ser curado. Podia ser o pastor, podia ser quem fosse, não seria curado, porque ela creu desse jeito, ela veio de longe. E ele chorou e pediu perdão. Amém? Então, a igreja de Corinto era uma igreja que não faltava nenhum dom, uma igreja completa em relação a dons espirituais, tá? Porém, era uma igreja que tinha muitos dons, mas era carnal. Uma igreja totalmente carnal. O que isso nos mostra? Que o dom espiritual não é sinal de superioridade. Uma pessoa que tem o dom espiritual, ele não é superior ou mais espiritual, ou até mesmo, vamos ir mais a fundo, não é mais sério do que você que não temos um dom espiritual. Ele não é mais santo de que você que não tem nenhum dom espiritual. E muitos que até mesmo nem batizados com o Espírito Santo não são. Entende? Mateus 7, 21 a 23. Né? Aí é o ponto que eu vou entrar. O dom espiritual não é sinal de superioridade. O dom espiritual, os dons espirituais, não elitiza. Sou elite. Tenho o dom de profecia, tenho o dom de cura, tenho o dom de revelação. Ele não vai me elitizar. Eu não sou uma classe, um nível diferente dentro da igreja por ter o dom espiritual. O irmão ou a irmã que não tem nenhum dom espiritual, ela não é menos santa do que eu. A igreja, vou repetir, a igreja de Corinto não lhes faltava nenhum dom, mas era uma igreja carnal. Por quê? Fofoca, dissensão, imoralidade sexual dentro da igreja, tudo isso. E disputa de quem falava mais em mistério, principalmente. E quando a gente fala, a gente pode ilustrar, e a nossa cabeça nos permite imaginar que talvez você entrasse nessa igreja de Corinto, e só tivesse todo mundo falando em mistério, e aquela coisa, aquele barulheiro e falando mistério, e cada um queria gritar mais alto que o outro, e aquela bagunça, e não tinha doutrina, não tinha palavra, não tinha ensinamento. E Paulo fala que se entrasse A gente vai falar, mas segura aí, pastor, segura aí. A gente vai falar. Dentro desse assunto. Entende? Então, uma igreja repleta de dons espirituais. E por quê? Por que dom espiritual não é sinal de santidade? Bota Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Alguém lê para mim, por gentileza. Pode ler alguém. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem falou isso aqui? Jesus. Naquele dia, muitos me dirão: não expulsamos demônios, não profetizamos. Se tu profetizou, porque tinha o dom de profecia. E as profecias se cumpriram, né? E as profecias se cumpriram, né? A gente não expulsou demônio no seu nome? Autoridade de Deus sobre a vida, usando o nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Mas naquele dia, muitos me dirão. O que isso nos mostra? Que não é porque sou batizado com o Espírito Santo e sou portador de algum dom espiritual que Deus me concedeu, que a minha salvação está garantida, que eu sou santo. Sabe por quê? Quem santifica é o Espírito através, Aleluia. a palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus que te santifica através da palavra. Uma vez, estava lembrando isso com a Uxa, eu recebi uma visita lá em casa de uma amiga de uma amiga nossa. E aí, eram duas amigas. E aí, uma era mais séria e tal, e a outra era muito... porque lá na minha igreja tem esse negócio de palavra não. Falou assim, a gente sentava na mesa almoçando. Aí ela falou assim, não foi? Exatamente assim, com essas palavras. Com um talher assim, pegou o talher, minha igreja não tem esse negócio de palavra não. Lá o Espírito Santo, pega mesmo. A gente canta um corinho, começa a rodar e tudo. Não tem nem tempo de mensagem não, o negócio lá é fogo. Aí eu olhei pra cara dela, falei, cuidado, hein, vai se queimar então nesse fogaréu aí. Aí ela ficou assim, aí a outra amiga lá que estava lá visitando, ficou olhando para ela assim, sério, olhou pra minha cara. Aí eu falei assim, só que uma igreja sem palavra, como é que vocês aprendem? Não, porque lá não tem esse negócio não. Por quê? Aquele nosso papo inicial. A visão errada de que uma igreja espiritual é uma igreja que pula, roda, fala em mistério, profetiza, tem dom de cura, e não é. Não é. Então nem todos os louvores também são edificados. O quê? Desculpa. Tem um dom do louvor, né? Ou não tem esse dom? Não, dom espiritual não, de louvor não. Ela perguntou se nem todos os louvores também são... Não, nem todos os louvores edificam. Tem muita música que fala de Deus, mas não é louvor. Não é louvor. Porque o que quer dizer a palavra louvor? Adoração. Nós vamos... Pode falar. E hoje, principalmente, tem muito... Eu, pelo menos, o que eu tenho visto, eu tenho ouvido, tem muito mais música que fala de mim mesmo. Assim, você pega a música. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Se eu ouvir um louvor, esse louvor é lindo, ele me toca, porque a música ela tem a capacidade de atingir mais do que uma pregação, por exemplo, né? Pega a letra da música e pergunta para a letra da música quem é o sujeito daquela música. A maioria das músicas hoje, o sujeito é o homem. A letra da música é para eu me sentir bem, é para eu me sentir amada, é para eu me sentir isso, é para eu me sentir aquilo. E não a letra da música é para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Sabe um hino que é muito cantado? Que eu até falei com a Uxa estava cantando em casa, aí eu falei assim, Uxa, esse é o tipo do hino que a gente nunca pode cantar na igreja. Porque é dentro do que você está falando. A letra do hino, da música, era assim, só quem tem raiz pode suportar o que eu suportei. Está se exaltando. Só quem tem raiz pode aguentar o que eu aguentei. Só quem tem raiz que pode passar a prova que eu passei. Mas às vezes está falando de Deus. Não, ela está falando dela. Porque Deus não passa prova, Deus não suporta nada. É. Deus. Mas quando ele veio na terra, ele passou
Não, mas aí não tem nada. ela tá falando dela. Assim, dela. como é que é? Pra quem tem raiz, e ainda adorar como se nada estivesse acontecendo. Então ela fala, tipo, eu adoro de todos os jeitos, estou sofrendo. Ela tá falando dela. Por que eu digo que não, é um hino que não se pode cantar na igreja? Então você não pode escutar esse hino, cantar esse hino? Pode. Só que a questão desse hino na igreja, que você tá meio... se eu cantar esse hino aqui, eu tô meio que menosprezando os irmãos. Porque eu tô cantando assim, só quem tem raiz pode suportar o que eu suportei. Só quem tem raiz. E aí os irmãos vão falar assim, esse irmão é Tem uma mais profunda ainda. Ela quer dizer que ela é forte? entendeu? Mas está se exaltando. A questão, o ponto Se X exaltando. é o seguinte: Ela tem raiz, você não. entre outros hinos, entendeu? Entre outros hinos, isso é um exemplo que a gente está dando. Sim, quem tem raiz não morre fácil. Quem tem raiz, isso é óbvio, é o que eu estou falando. O que o Diego quis expor. Tem muito hino, como a irmã perguntou, que não edifica a igreja. Isso. Eu acho que essa é a melhor definição. Né? Porque tem o hino do Anderson Freire, Raridade. Aquele hino, ele não é um louvor a Deus. Ele é um hino que falava, você é um espelho. Isso. Ele é Mas, tipo assim, ele não te exalta, mas se você estiver, por exemplo, para baixo, se você estiver triste, se você estiver fraco, aquele hino vai te lembrar que, olha só, Deus te ama. Isso. Deus, ele morreu por você, entendeu? Se você botar o sujeito do hino, o objetivo do hino não é louvar a Deus, é mostrar que Deus te ama e que você tem valor para Deus. Que o outro hino, você tem valor, o Espírito Santo se move, você... É um hino bem antigo. Esse hino, ele tem um objetivo completamente diferente do que edificar a igreja. Mas então, Não que seja errado. todas as músicas têm. Não, nem Não, todo. não. Nem É todo. muito difícil cantar. Não, tem atualmente. Mas olha só, é a definição, porque louvor, quando o hino é quando uma música tem a música que a gente ouve. E tem o louvor. Louvor só pode ser para Deus, tá entendendo? Louvor é adoração a Existem Deus. várias músicas, isso. Bom. Existem várias músicas que a gente canta na igreja, que a gente canta em casa. Mas nem todas são louvor. Louvor é só quando a letra você está falando para Deus, entendeu? E além de Louvor a músicas, Deus. e além de músicas que colocam um irmão contra o outro. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou vai se arrepender. Não vai não, ele vai dar glória a Deus, porque Esse é o Deus te hino, abençoou. esse é o hino errado. Assim, Errado. se você tiver classificado falando de edificação. de edificação, ele é um hino que, mas um hino que exalta a vingança. Em que momento na Bíblia você vê vingança? Então é sempre bom quando você ouvir uma música, você tentar classificar ela. Isso. Ela é um louvor, ela é uma música. É para Deus ou é para o homem? Ela é uma música que está me levando a ter Esse- raiva do meu irmão. Esses dois hinos que ele mencionou, o Raridade, do Anderson Freire, e até esse outro antigo, que o Você Tem Valor. Você Tem Valor. Você tem noção, é o momento em que você canta e para quem você canta, aonde você canta. Por exemplo, a gente lá no Brasil tinha o costume de fazer um trabalho evangelístico. E muitas das vezes a gente fazia um culto ao ar livre. Lá no meu bairro tinha uma pracinha principal e uma vez por mês a gente levava no domingo à tarde todos os instrumentos da igreja para lá e fazia um culto ao ar livre. E aí as pessoas sentadas no boteco, viravam a cadeira para o lado onde era o culto e tudo, e a gente cantava, você tem valor, evangelístico. É outro, né? Evangelístico. Pessoa, né? Tem um que Entendeu? a gente canta aqui direto, que é aquele do Marçal de Deus. Divino Marçal. Deus é Deus. Se Deus quiser, Isso. Ele é Deus, se a porta, Isso. se não abrir. Esse hino é um hino de louvor. Adorando. Exaltando Em a nenhum Deus. momento ele fala do homem, pelo contrário, ele fala, olha, Deus é Deus, Ele é superior, Ele está acima de tudo. Então esse é o hino de louvor, esse é o hino de edificação. O ponto X é o seguinte, o que particularmente eu digo para os irmãos é o seguinte, então é errado eu ouvir esse hino. Não, a gente está aqui classificando o que é um hino de louvor e exaltação a Deus, Isso. ou se é um hino evangelístico, ou se é um hino que está falando, por exemplo, esse hino Exaltando de o quem, homem. tipo, só quem tem raiz. É um hino que se eu estiver em casa e tiver acabado de passar um problema, eu vou estar em casa e eu posso muito bem cantar.
E com certeza ele vai te trazer um refrigério. Vai me trazer, né? Eu vou me sentir mais forte, eu vou me sentir feliz, porque é um hino que vai mexer comigo. Mas aí é o que eu estou falando. Agora, não é legal eu chegar e trazer esse hino aqui para a igreja e cantar para a igreja. Porque se entra um irmão não, né? Uma pessoa que nem evangélica é, e a gente não sabe como é que funciona a cabeça das pessoas. Às vezes uma pessoa entra aqui e ela entra cheia de dedos apontando. Ou uma pessoa que conhece a minha situação, que eu passei, e chega e me vê cantando aqui na frente, e ela pode muito bem, não estou falando que sim, é a probabilidade, os 50%, de sim, de que não, de que ela pode simplesmente chegar e me apontar o dedo, me acusar, e fazer, ó, tá lá, tá se achando, tá se ensoberbecendo, entende? Então, respondendo a pergunta da irmã, sim, nem todos os hinos edificam a igreja. E são para louvar a Deus. Eu não sei qual é o Bíblia que você tem, mas a minha, por exemplo, ela tem hinário junto. Normalmente os hinários, você tem um índice de assunto. Então, por exemplo, hino Deus Pai, hino de louvores ao Deus Trino. Então tem hino que é de louvor a Deus, a Trindade, Deus Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem hino que é de louvor a Jesus, tem hino que é de louvor ao Espírito Santo. Tem hino, por exemplo, que é sobre morte, tem hino que é sobre Natal, tem sobre oração. Então você tem hinos para vários temas, para várias direções, para várias coisas específicas. Então, mais uma vez dizendo, respondendo a pergunta da irmã, nem todos os hinos, propriamente dito, vai edificar a igreja. Por isso que nós, ao cantarmos um hino na igreja, a gente deve pensar assim, o que esse hino vai trazer para a igreja? Por que eu estou falando agora, puxando gancho para a igreja? Por quê? Vamos voltar lá à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma igreja egoísta. Entre eles, disputa entre eles. Por quê? O apóstolo Paulo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo começa ensinando para a igreja de Corinto, no capítulo 14, versículo 4, não, o 5, só a parte A do versículo. Não, 5. Olha só, a gente já deixou claro que a igreja de Corinto era uma igreja, a gente viu lá no capítulo 1, que nenhum dom lhes faltava. A igreja mais completa em dons espirituais da Bíblia era Corinto. Tinha todos, nenhum dom lhes faltava. Tá? O problema da igreja de Corinto, que por falta de ensinamento, aí que vem a palavra. Mais uma vez eu vou abrir um parênteses. Nem toda igreja que tem gente, irmãos falando em mistério, que tem dom de cura, é sinal de seriedade, é sinal de espiritualidade. Porque se aquela igreja não tem como fundamento a palavra, como prioridade o ensino da Bíblia, aquela igreja vai cometer os mesmos erros que a igreja de Corinto, que não tinha ensinamento e usava mal os dons espirituais. Por quê? O apóstolo Paulo, ele fala, a parte A somente, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Só essa parte, depois a gente vai entrar no contexto ali no restante, tá? Todos falem línguas estranhas. Só que volta no versículo anterior. O que o apóstolo Paulo deixa claro para eles é o seguinte: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, que falar em mistério, vamos abrir um parênteses. Os irmãos lembram, quem chegou aqui nas 10 horas, a gente começou falando de que a gente pode imaginar o apóstolo Paulo chegando na igreja de Corinto, a gente imaginando, o apóstolo Paulo chegando na igreja de Corinto, na sua segunda viagem missionária, e chegando lá e vendo todos os irmãos falando em mistério. E um gritando mais alto do que o outro, porque queria falar mais em mistério do que o outro, e
E aí, esse é o contexto. De que todos queriam falar em mistério. E era uma disputa. E não tinha a reverência de quando profetizava, um queria profetizar por cima do outro, uma disputa de quem ia profetizar primeiro. Enfim, uma desordem ao uso dos dons espiritual, ou espirituais, né? Então o apóstolo Paulo fala para eles assim, olha só, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. O fato de falar em língua estranha é para a minha própria edificação. Quando eu falo em mistério com Deus, é um relacionamento entre Deus e eu. Eu estou sendo edificado. Se alguém à minha volta está escutando o que eu estou falando, não está entendendo nada e não faz sentido algum. Tudo que eu estou falando, mistério ali, para ela, nada. Apesar de muitas pessoas se sensibilizarem só em ouvir alguém falar em mistério. Entende o que eu estou falando? Muitas pessoas se sensibilizam se algum irmão aqui no meio da igreja começar a falar em mistério, aquela pessoa já... Ai, o Espírito Santo. Se sensibiliza. Porém, devemos deixar claro que quando alguém fala em mistério, ele edifica a si mesmo. É uma relação entre ele e Deus. E o apóstolo Paulo, ele motivava os irmãos, como a gente viu no versículo 5, de que todos falassem mistério, tá? Porém, falar em mistério estava trazendo como eu disse, uma disputa entre os irmãos e uma desordem, né? E uma desordem, tá? Aí o ponto é o seguinte, o que eu quero entrar, o que eu estava lendo aqui, que eu anotei. Em nenhum momento o apóstolo Paulo proibiu os irmãos de falar em mistério. Vamos agora entrar nesse ponto. Abrir um outro parênteses aqui. É errado a irmã Otília, que está ali atrás, durante uma oração, ela sentir o Espírito Santo, a presença de Deus e começar a falar em mistério? É errado, irmão? Não é errado. Não é errado. Agora vamos pegar o ensinamento paulino, a igreja de Corinto. Eu estou aqui ministrando, lecionando, falando. E eu começo a falar em mistério aqui. É errado? É errado. Eu estou falando, eu estou ensinando. Eu não posso começar simplesmente a falar em mistério aqui na frente o tempo todo, porque os irmãos vão entender alguma coisa? Os irmãos serão edificados em alguma coisa em relação ao ensinamento bíblico? Não. Por quê? Eu estou falando em mistério, só quem está ganhando sou eu. Só eu. Por questão de disciplina, por questão de conhecimento bíblico, o apóstolo Paulo exorta a igreja em Corinto, tá? De que ela deve ter consciência e sabedoria ao usar os dons espirituais. Não é errado o pastor estar aqui tocando o teclado dele durante o hino e ele sentir o regozijo do Espírito e começar a falar em mistério ali. Só que se ele estiver na pregação da palavra, aqui na frente, e começar só a falar em mistério, ele está tendo uma atitude equivocada, vamos falar, em querer só em falar em mistério. Por quê? Já aprendemos de que falar em mistério edifica-se a si mesmo. Mas qual é o problema de muitos irmãos? Que muitos irmãos não querem ser usados pelo Espírito Santo, mas estão usando o Espírito Santo para galgar sua posição eclesiástica e ganhar até mesmo o respeito de muitos. Aquela visão errônea de que
quem pensa de que quem tem dom espiritual é mais santo do que o outro. Entende? Muitos querem usar os dons. Isso foi falado no último domingo. De que muitos hoje procuram o batismo, buscam o batismo com o Espírito Santo a fim de galgar uma posição eclesiástica. Porque, por exemplo, o Diego no domingo passado deu o exemplo, e da igreja de onde eu venho, é assim a regra de que você só pode ser consagrado a diácono e assim sucessivamente se você for batizado com o Espírito Santo. É uma disciplina, uma doutrina da igreja de onde eu venho. É a exigência deles. Então, eles não consagram ninguém que não for batizado com o Espírito Santo. Aí, o que acontece no meio disso? Muita gente que quer ser consagrado busca o batismo com o Espírito Santo. Mas ele não está buscando o batismo com o Espírito Santo dentro do que o apóstolo Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios. Por quê? O apóstolo Paulo, ele diz muito bem, deixa eu ver aqui no versículo 12 do capítulo 14, ele diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para o quê? A edificação da igreja. E aí vem, lembra a primeira pergunta que eu fiz para os irmãos que chegaram aqui cedo? Qual a importância dos dons espirituais? Que aí a irmã Lúcia respondeu, a irmã Letícia respondeu. A importância dos dons espirituais é essa aqui, ó. Para a edificação da igreja. Se não for usado para que a igreja seja edificada, está sendo usado erroneamente. Está sendo usado de uma maneira precipitada. Todos que buscam o dom espiritual devem buscar a Deus, o dom espiritual, visando a edificação da igreja. E quem dá os dons espirituais? Deus, através do Espírito Santo. E como que ele dá? Através da sua bondade, através da sua misericórdia, visando o crescimento da obra. Por que Deus deu tantos dons à igreja de Corinto? Porque na cidade de Corinto havia muita prostituição, idolatria e assim entre outros, a fim de combater tudo aquilo e a igreja ser um meio de o evangelho crescer naquela cidade. Deus deu os dons espirituais para que a igreja crescesse naquela cidade e combatesse tudo isso. A igreja perdeu o rumo. É igual aquela pessoa que recebe poder, sabe, no trabalho. Ela é uma pessoa simples a vida toda. Foi promovida, acabou aquela pessoa. Foi mais ou menos o que aconteceu com a igreja de Corinto. A fim de que ela usasse os dons espirituais para corrigir a idolatria, para corrigir a prostituição, a igreja desmiolou toda e começou uma disputa. E aí os problemas que estavam lá fora já aconteciam dentro da igreja também, entre outros. Como a gente disse lá no começo, a Bíblia não nos confirma isso, mas segundo pesquisas e especulações, talvez a igreja de Corinto, antes de receber todos esses dons, talvez não tivesse tanto problema quanto depois que ela recebeu todos os dons. Mas por que Deus deu os dons? Para o crescimento da obra, a fim de combater toda aquela imoralidade que havia na cidade de Corinto. Mas por falta de ensinamento, a igreja não soube usar os dons espirituais. Aí o apóstolo Paulo entra dentro do que o pastor ia falar aquela hora e eu pedi para ele segurar. No versículo 23 desse mesmo capítulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos?
Aí é aquilo que eu estava falando, imagina uma pessoa que não serve a Deus, né, não se converteu e tal, nos visita e a gente chega aqui e tá falando em mistério para tudo quanto é lado, e pula para um lado, pula para o outro. E a pessoa vai embora. Estou entendendo nada. Não, passando um exemplo desse, tem um amigo meu que ele falou, ele foi uma vez na igreja e ele falou, nunca mais volto. É verdade, você falou aqui domingo passado. Eu não entendi nada. Nunca mais eu volto. O que acontece? Agora para converter. Pois é, conseguir tirar aí essa imagem da cabeça dele, Para né? depois pregar para ele. Entende? Então, o objetivo dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo, de toda a igreja. Glória a Deus. Nós temos que ter a sabedoria ao saber a hora que vamos usar o nosso... Por exemplo, a hora que eu vou falar em mistério. Por mais que eu esteja sentindo a presença do Espírito Santo aqui, esteja estourando por dentro, com vontade de falar em mistério, mas o Espírito de Deus, ele é educado. E é sujeito ao profeta. E o Espírito é sujeito ao profeta. Entende? Então, eu consigo muito bem, por mais que eu tire o microfone da boca e fale em mistério aqui, mas volte a falar de novo, mas o que tem que se entender é o seguinte, a partir do momento que se fala em mistério, os demais irmãos não estarão sendo edificados. Aí o que o apóstolo Paulo ensina? Aí entra a lógica do apóstolo Paulo, no capítulo 14, onde a gente já está, ele dizer, nessas palavras, olha o que eu disse lá no começo, o Diego disse até no último domingo, de que não existe dom maior do que o outro, melhor do que o outro. Porém, agora a gente entendeu o nosso contexto, e o apóstolo Paulo, ele fala, no versículo 4, sobre o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele estimula a igreja de Corinto a profetizar. Por quê? De novo, porque a profecia é para a edificação de todos. O que faltava na igreja de Corinto era consideração uns com os outros, até mesmo com os que visitavam aquela igreja, porque eles não pensavam na edificação do próximo, eles visavam eles mesmos. Eles queriam, como já foi dito, eles queriam mostrar quem era melhor um do que o outro, quem profetizava mais, quem falava mais alto. Se um levantava para profetizar, o outro já queria levantar junto e profetizar também. Até em relação à ceia, era uma desordem, que o apóstolo Paulo ainda fala assim, olha, quem tem fome, coma em casa. Porque era uma desordem na igreja de Corinto. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, nos dá a impressão de que, sim, a profecia é superior aos dons de línguas, só que, olha o nosso contexto. Por que o apóstolo Paulo fala dessa maneira para os irmãos de Corinto? Porque eles só queriam falar em mistério. E o apóstolo Paulo fala, olha, vocês falando em mistério, meus amados, e aí eu fico pensando no apóstolo Paulo já vermelho escrevendo a carta. Vocês falando em mistério, vocês não estão edificando quem está do seu lado. E o propósito do dom espiritual é a edificação do corpo de Cristo. Todos têm que ser edificados. Então, para isso, profetizem. Entende? Esse é o contexto do capítulo 14. Antes de que você chegar em casa e falar assim, olha, Diácono Ivanor, Diácono Diego disse no último domingo também, que não tem superioridade de dom, e aqui o apóstolo Paulo está falando que o de profetizar é superior ao de línguas. Vamos entrar no contexto. O contexto que o apóstolo Paulo fala dessa forma, até mesmo meio que agressivo, é para ver se, em outras palavras, no dia de hoje, para ver se os irmãos acordam. É mesmo que ele vai assim, acorda, povo. Falar em mistério não está edificando ninguém. Verdade. Chegou um não evangélico aqui, ele vai sair daqui maluco. Então, profetize, para que ele também seja edificado.
para que ele possa ver a manifestação do poder de Deus e assim que haja temor na vida dele e ele confesse ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Falar em mistério edifica-se a si mesmo, mas os dons espirituais é para a edificação de toda a igreja, inclusive aquele que não serve a Deus, como a gente leu no versículo 23, bota lá de novo, versículo 23, até mesmo os indoutos ou infiéis que entrarem na igreja, eles têm que sair daqui, ou terão que sair daqui, edificados. Por isso, o ensinamento da palavra. Por isso que nós não devemos nos preocupar de que vou para a igreja tal porque lá tem profecia, vou para a igreja tal porque lá tem revelação, vou para a igreja tal porque lá o pastor só fala em mistério, vou para a igreja tal porque lá só gira no poder. Dom espiritual não é sinal de superioridade espiritual. Não é sinal de elitização de um crente. Dom espiritual não quer dizer que aquela igreja é mais santa do que nós. Dom espiritual não quer dizer que aquela igreja é mais espiritual do que nós. Ou mais fervorosa. Mais A fervorosa. nossa fria. Hã? Ou que Deus está mais lá do Que Deus está mais lá Isso. do que aqui. Por quê? Eu pergunto de novo aos irmãos. Qual o exemplo que a gente tem? A igreja de Corinto. Dons espirituais não é, vou bater sempre nessa tecla, dons espirituais não é sinal de que você é mais santo do que eu, ou eu mais santo do que você. Ou aquela igreja que é mais santa do que nós, ou nós somos mais santos do que eles. Porque quem santifica é o Espírito Santo através da palavra. A palavra quem nos corrige, a palavra quem nos exorta, a palavra quem nos edifica, a palavra quem nos liberta, a palavra que nos mostra o caminho certo e o caminho errado. A palavra. A igreja que só busca dom espiritual e não prioriza o ensinamento da palavra, ela é uma igreja carnal. Assim como o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Vós sois carnais. Ué, mas carnal? Mas a gente profetiza? Vós sois carnais. Por que vocês estão fazendo isso? Com que propósito? Com que propósito? Então, Deus, Ele dá o dom espiritual visando o crescimento da obra através da graça e a misericórdia dEle, a bondade dEle, porque o dom espiritual é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós, é uma capacitação espiritual para nós. Isso não quer dizer que nós seremos salvos, como a gente leu em Mateus 27, 22 e 23. Naquele dia, muitos me dirão, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio. É uma capacitação espiritual, a fim de que nós possamos, com os dons espirituais, edificar toda a igreja e ajudar a combater com essa capacitação a imoralidade, a dissensão, a fofoca. Agora, isso não quer dizer que nós seremos mais espirituais do que a igreja que não tem um dom. Devemos buscar os dons espirituais? Sim. Agora, Deus vai conceder os dons espirituais que você pede, que você busca. O que Deus vai olhar? A necessidade da obra e o coração de quem busca. Deus disponibilizou os dons espirituais para a edificação de toda a igreja. Mas se eu estou buscando o dom espiritual, não visando a edificação dos meus irmãos, eu garanto os irmãos que dificilmente, não sei, não podemos afirmar, mas dificilmente, pela lógica, dentro do que a Bíblia nos mostra, eu vou receber aquele dom que eu tanto busco. Qual é a intenção do seu coração ao buscar um dom espiritual? O que você vai fazer com ele? Como foi falado no último domingo,
Tu quer o dom espiritual para ficar em casa? Tu quer o dom espiritual só para profetizar para quem vai na sua casa? Tu quer o dom espiritual só para revelar aquele que te visitar na sua casa? Sendo que tem que ser usado para a edificação da igreja. Por isso que muitos hoje até desistem de batismo com o Espírito Santo, de ser cheio dos dons espirituais, porque buscam e Deus não concede. Então, a profecia quando é individual, ela não vale. Individual? Tipo assim, não tem a... Não, aí é o ponto. Boa. Aí é o ponto. Vamos lá. Vamos entrar nisso aí. Isso aí também. Vamos tem entrar. Profeta que não profetiza na igreja. Ali diz que a profecia edifica a igreja. Na igreja fica quietinho. Aí liga para Elba, liga para outra, liga para outra. Mas aí o que ela está falando, pastor, é o seguinte. Se Deus me usa em profecia para falar com a irmã, aqui, na igreja, a profecia é para a edificação de todos. Eu posso falar diretamente com a irmã. Está entendendo? Todos serão edificados, porque todos verão que Deus está falando com a irmã. Da mesma forma que entra um não evangélico, começa a cultuar e Deus usa em profecia. Aquela pessoa que nem evangélica é, que nem segue o evangelho, ela vai receber também a profecia e vai sair daqui edificada. Então, respondendo a pergunta da irmã, a profecia individual não vale? Vale. Ela não é certa? É certa, mas desde que seja para o crescimento da igreja. Entende? Eu posso aqui, Deus pode me usar em profecia para falar com a igreja, Deus pode me usar em profecia para falar com o pastor, mas o que eu aprendi, que a Bíblia me mostra, me dá a entender, de que mesmo sendo como um pastor, eu devo falar para a igreja. Isso é o que eu quis dizer, porque a pessoa fica quieta na igreja, mas vai profetizar de casa em casa por telefone. Está errado. Isso é errado. Aqui. Entende? A profecia é para a edificação de todos. Sim, não tem como a gente aqui listar as regras do Espírito, porque Deus faz a forma que Ele quer. Não tem nem regra, o Espírito age como né? quer, é o que Paulo fala. Então, Mas em grupos de oração? Deus está usando e está o grupo. A oração é a igreja reunida. Entende? Aí vai ser só para aquelas pessoas que estão naquele momento. Mas não deixa de ser coletivo. A questão... O problema de alguns grupos de oração é que Deus só fala se for naquele lugar. Aí está errado. Por exemplo, eu, Jacob Vanô, Fabiana e o Vinícius, a gente tem um grupo de oração que ele acontece na Alexanderplatz, no McDonald's Alexanderplatz. Toda terça-feira, meio-dia. Aí quem vai lá é uma bênção, pessoas são curadas, são profetizadas e tal, não sei o quê. Mas aí tem oração da igreja sexta-feira. Ninguém vem. Ou senão tem oração da igreja sexta-feira. Aí vem eu, Jacob Vanô e o Vinícius. Chegamos aqui, não tem profecia. Por que a profecia só acontece na Alexanderplatz, no McDonald's, meio-dia terça-feira? Se o profeta é o mesmo e Deus é o mesmo. Teve uma irmã Falta que de foi sabedoria. visitar uma determinada igreja. Eu não vou citar o nome dela e nem o nome da igreja. Ela me ligou desesperada, chorando. Falou, pastor, eu fui visitar a igreja tal, chegou lá na hora da profecia, que é de 2 às 2h30. Ué, Deus te disse naquela hora ali? A irmã veio e botou a mão na minha cabeça e começou a falar um monte de coisa que não está acontecendo comigo, pastor. Eu falei que ela volta lá. Quer dizer, eu não posso proibir, mas a pessoa tem que saber onde vai, onde pisa, entendeu? Então, é um erro grande, entendeu? 2 às 2h30 é a hora que Deus vai falar. Quer dizer, durante o culto todo Deus não falou. A questão, Letícia, é o seguinte, Deus ele fala, ele usa a hora que ele quer, onde ele quer. E o que a gente está expondo é que a intenção da profecia, do dom espiritual, é para que todos que estejam naquele lugar, naquele momento, reunidos, sejam edificados. Entende? Então é o seguinte, o que não pode acontecer, dentro do exemplo do Diego, por exemplo,
só acontece profecia naquele horário, naquele local, com aquelas pessoas. Entende? Aí eu que sou muito usado por Deus lá, eu sou muito usado, eu não posso ver a irmã cruzando a esquina ali que Deus já me usa, eu corro lá na irmã e já profetizo. Mas aí eu chego na igreja e parece uma múmia sentada aqui. Ué, mas peraí, aí é o que o Diego está dizendo. E não dá nenhum glória a Deus. Peraí. Ou às vezes nem frequenta a igreja. Nem frequento. Não, que eu não vou lá naquela igreja não. Olha o erro, bom exemplo. Não vou lá naquela igreja não, porque lá só tem carnudo. Entendeu? Peraí. O dom que Deus me deu, se eu sou membro dessa igreja, se eu tenho um pastor, se eu tenho os irmãos nessa igreja, Deus me deu aquele dom para me usar em qualquer lugar e principalmente dentro da minha igreja. Edificação da igreja. Daí, ele vai querer falar. Eu sempre penso assim, nessa questão de dons, eu sempre penso, a primeira coisa, Deus tem ordem em tudo que Ele faz e um propósito. Então eu penso assim, se tem uma profecia lá no púlpito, no momento da pregação ou de qualquer coisa, Deus tem um propósito naquilo ali. Então ele está falando, ele pode estar falando só com o pastor Joab, mas o que ele está falando vai edificar os outros. Porque quando você ouve um testemunho e você não é edificado, então, e Deus tem um propósito. Então, Deus já falou comigo, eu estava numa loja e um irmão que Deus usa muito veio até mim e falou assim, Deus falou para mim, você está aqui agora e eu vim aqui para te dizer isso e isso. Falou para mim no particular. Então, era uma coisa para a minha vida. E Deus já falou comigo quando eu estava pregando para as crianças uma vez e o pastor pegou o microfone e falou para mim uma profecia para a igreja inteira ouvir. Então, a igreja também foi edificada com o que ouviu. Né? Então, eu penso assim, tem ordem e tem propósito. Porque o culto tem que ter ordem, entendeu? O culto toda a liturgia do culto, tudo que acontece, é onde a gente está cultuando a Deus, está entendendo? Tudo que está acontecendo durante o culto. Então, por que Deus usou uma pessoa com os dons de línguas, entendeu? Se você está falando em dom de língua, não sei quanto, está edificando você. Se está sendo público, é para edificar todo mundo. Então, e a mesma coisa a profecia. Tem ordem e tem propósito. E aí o que o apóstolo Paulo fala sobre levantar, eu estou aqui na frente e começo a falar em línguas. Aí o apóstolo Paulo entra no detalhe de tipo, olha, se vai falar em línguas, que haja intérprete. Alguém precisa interpretar o que você está falando. Entende? Se eu vou orar em línguas, ele fala no capítulo 14, depois os irmãos em casa pegam e lê o capítulo 12, 13 e 14. Todo. É pequeno o capítulo, os irmãos vão ler rápido. Os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo fala assim, olha, se tiver falando em mistério, profetizando, que bom que os irmãos orem em mistério, falem em mistério, mas isso edifica a si mesmo. E quando estiverem para a igreja, que haja intérprete. Para que o povo possa entender o que você está falando em mistério. Porque a interpretação é um dom. A interpretação de línguas. Que pode ser do profeta. Pode ser o próprio profeta, ou pode Deus usar outra pessoa para interpretar. Né? A maioria das vezes, lá na igreja onde a gente vem, muitas pessoas profetizavam, elas mesmas falavam em mistério e elas mesmas profetizavam. É a interpretação da língua. Entende? Então, profetizar, para a gente fechar esse ponto e ir para o último, que a hora já foi, tem que visar a edificação de todos. A irmã Fabiana deu um exemplo de particularidade. E Deus vai fazer isso sempre. Porque eu digo novamente, Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Sim, você pode estar andando na rua e alguém te parar, como a irmã falou, e Deus falar contigo. Assim como pode o pastor chegar aqui do meu lado e começar a falar algo em cima do que a gente está ensinando, e Deus falar profundamente comigo através do que Ele está falando, mas todos os irmãos também estão sendo edificados. Aleluia. Todos os irmãos terão partezinhas desse bolo espiritual. Amém? Aí, para gente encerrar o nosso último tópico,
Lembra que eu falei lá no começo da lição de que por que o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 12 falando da diversidade do dom, no capítulo 13 ele começa a falar de amor e depois no 14 volta a falar de dom de novo. Será que o apóstolo Paulo ele se perdeu no assunto, depois lembrou e voltou? Coincidência? Né? Não. Por quê? A gente só vai conseguir usar o dom espiritual para a edificação da igreja se tivermos o quê? O amor. Aleluia. O amor é a principal chave, a principal causa de nos fazermos buscar a Deus para sermos cheios dos dons espirituais para a edificação da igreja. O que faltava em Corinto era o amor. Eles não amavam o próximo, porque eles pensavam em si mesmos. Agora, se eu tenho amor pela obra, se eu tenho amor pelos irmãos, a minha preocupação é que todos sejam edificados. Por isso, entre os 2 capítulos que ele fala de dons espirituais, ele entra com amor. Ele começa o capítulo 13, o 13, deixa eu ver. Eu acho que é o 14. O 13 não. Não, o 13 é ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ainda que eu tivesse todos os dons e fizesse tudo e não tivesse o amor, de nada me adiantaria. Foi até a leitura bíblica em classe que a gente fez. Só que o primeiro versículo do 14, ele diz assim, ele começa dizendo assim, ó, seguir a caridade, seguir o amor. E aí depois ele começa a falar, e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Entende? Seguir o amor. E depois procura com zelo os dons espirituais. Porque primeiro o amor tem que estar em nossa vida. A vontade, o carinho de que a nossa irmã Otília saia daqui edificada hoje. De que os irmãos saiam daqui edificados hoje. Esse sentimento, esse carinho só tem quem tem o amor pela obra. Quer falar, Francisco? Até mesmo porque Deus, lá em João está escrito, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, né, que a gente vivesse, assim, né? Então, assim, a primeira coisa é realmente o amor. A primeira coisa de tudo que a gente tem que ter no Evangelho é o amor. Pela obra, pelos irmãos e por todos, né? Qual é o comportamento de quem não tem o amor? Ser egoísta. Querer usar o Espírito Santo para galgar posições. Falta de amor. É o que eu ia falar naquela hora que você disse, quando você disse que o pastor está pregando e fala língua estranha, está errado. Tem também um outro caso de pessoas que fazem isso, não porque estão sendo cheios do Espírito, não, eles querem mostrar para a igreja que ele está sendo usado por Deus naquela mensagem, está cheio de poder, então ele começa a falar. Esse é o ponto. Entende? Se promove. Por quê? Se eu estou sentindo a presença de Deus aqui, estou aqui lecionando, o pastor está pregando, o Diego está pregando, está ensinando, e sente aqui a vontade de Deus e tem que falar em mistério, eu tiro o microfone da boca, eu falo baixo, eu falo com Deus e volto a falar, porque os irmãos não precisam ver e nem escutar que eu estou falando em mistério. Entende? Então, aí entra, se sim, eu estou falando em mistério para que toda a igreja seja edificada, aí o que o apóstolo Paulo ensina? Que haja interpretação. Porque senão também, só eu vou estar sendo edificado. Ou vai cair dentro do que o pastor disse. Eu só quero mostrar para os irmãos que sou usado por Deus. Minha importância com os irmãos de edificação, cada um por si. Entendeu? Aí, esse é o comportamento de quem não tem o amor. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza. Aí, o apóstolo Paulo ele ainda fala, lá no capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento
e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos como edifício de Deus. Bota o versículo 9. Ele fala no versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja é como o edifício de Deus. Os sábios, os ensinadores, o pastor da igreja é como um arquiteto. E qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo fala nos 2 versículos que a gente leu, 10 e 11. Em outras palavras, não vamos botar pedras tortas em cima do fundamento. Cuidado com as pedras que serão assentadas em cima do fundamento, que é Jesus Cristo. Em outras palavras, vamos simplificar, não vamos distorcer a doutrina para satisfazer o nosso ego. Não vamos pregar heresia dentro da igreja para segurar o povo dentro da igreja. Não vamos massagear o ego. Não vamos deixar de ensinar os dons espirituais. Não vamos deixar de pregar céu e inferno. Ah, porque eu vou perder muitos irmãos se eu corrigir os irmãos. Ah, porque eu vou perder a igreja se eu puxar a orelha da igreja. Vamos ler de novo, do 9 ao 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. O fundamento é bom, mas o vagabundo, né? Tu tem alicerce, mas dali para cima não tem coluna, né? Então vai cair. Então o apóstolo Paulo, ele nos exorta, falando aqui do nosso contexto sobre dons espirituais, cuidado. Qual é a intenção que você está pedindo? Qual o propósito do seu coração? É para a edificação da igreja? É para galgar posição? É para ganhar respeito de alguém? É para ser admirado por alguém? O apóstolo Pedro, ele nos fala assim lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Mas, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bota aí, o 10 e 11, né? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Fale segundo, em outras palavras, fala o que Deus te deu, prega a Bíblia. Aleluia. Não vem para cima do púlpito desabafar, falar mal da vida dos outros. A Bíblia tem que ser pregada no púlpito. Aleluia. Segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Volta no versículo anterior. Como bons dispenseiros da multiforme graça. Sabe o que é os dispenseiros? Lá atrás, naquele tempo, dispenseiro era o servo do patrão que cuidava da dispensa daquela casa. Era o despenseiro. Ele cuidava e velava para que a comida não estragasse, para que fosse servido um bom alimento para o seu senhor e assim toda aquela casa. E o apóstolo Pedro, ele fala, administra aos outros como o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons dispenseiros, eu vou velar para que o dom que Deus me deu possa edificar o máximo possível a vida do meu irmão, para que a obra de Deus seja expandida através da cooperação do dom que Deus me deu. Eu vou usar esse dom para que eu possa ganhar mais almas para Jesus, para que eu possa buscar a expansão do Evangelho, o crescimento do reino dos céus, para que os irmãos, quando se reunirem e Deus me usar aqui no meu cantinho, toda a igreja possa ser edificada.
Quer falar? É profundo, ó. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Então não pode mudar. É do jeito que Deus deu. Isso vai de acordo com 1 Coríntios 11, 23, quando Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, do jeito que Deus deu para ele, ensinou. Entra no versículo do fundamento, que a gente acabou de ler. Ninguém muda. Cuidado com a forma bota lá de novo, para a gente não falar errado. É o 10 e o 11 do capítulo 3 de 1 Coríntios. É o 10. Ó, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um. Em outras palavras, olha lá como que você vai edificar sobre o fundamento. Olha lá, pastor, como é que o senhor vai ensinar a doutrina na igreja em cima do fundamento que é Jesus Cristo. Aleluia. Olha lá, minha irmã, dentro do seu trabalho, como é que tu vai pregar o evangelho para aquele que está querendo, sem distorcer o fundamento que é Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que ele fala, mas veja cada um como edifica sobre ele. Glória a Deus. Amém? E assim a gente encerra a lição de hoje sobre a importância dos dons espirituais. A importância dos dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais não elitiza, não te torna elite dentro da igreja, não te torna superior a ninguém. Você é o mesmo pecador que eu aos olhos de Deus.